Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais um estudo, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco e nos auxiliar para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Solicitamos também a presença dos bons amigos que atuam em nome do Cristo perante a humanidade, que do plano espiritual nos auxilia, seja na proteção vibracional do ambiente, contra os maus pensamentos e com também intuições para que possamos realizar o trabalho a que nos dispusemos a fazer. Por fim, nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema então de hoje dos nossos estudos serão dois, né? Então teremos um estudo duplo hoje. O primeiro deles, nós estudaremos então o fluido cósmico universal. Então, o que é esse fluido? Né? Quais são as suas derivações? Como é que funciona justamente essa questão? E também vamos estudar a lei de repulsão e atração, que também é uma lei física. Né? Se nós estudarmos a ciência positiva da física, nós veremos que ela está ali explicada. Claro que no seu sentido físico, mas que no mundo moral ela não é tão diferente assim. Ela só não vai ter a questão material, mas o princípio do que a própria palavra diz entre atração e repulsão, ela é aplicável, no caso, em ambas as questões, né? Bom, o estudo está dividido da seguinte forma. Em primeiro lugar, então, veremos quais são os elementos gerais do universo, a famosa trindade universal, porque nós precisamos entendê-la e até mesmo conhecê-la, porque no segundo tópico do estudo de hoje, o fluido cósmico universal, ele é justamente parte, uma das partes desses elementos gerais do universo. E aí, consequentemente, então, visto o fluido cósmico universal, nós veremos quais são os seus derivativos. Né? Adiantando um pouco aqui, nós já temos a matéria tal qual a nós conhecemos, que constitui os nossos corpos físicos, o planeta, enfim, todo o universo. E depois, já na segunda parte do nosso estudo de hoje, nós veremos justamente então a lei de atração e repulsão, como é que ela funciona no seu sentido físico, daremos uma pincelada, mas principalmente no que tange ao nosso estudo espírita, como ela funciona entre os espíritos. Há uma atração ou há uma repulsão entre os espíritos? Se isso ocorre, como isso se dá? O porquê isso acontece? E por fim, então, uma sugestão de conclusão do estudo de hoje. Muito bem, então, elementos gerais do universo. Quais são eles? Nós temos já conhecido, então, a seguinte chamada trindade universal, que é Deus, em primeiro lugar, que é o criador de tudo. Deus, ele é o criador da vida tal qual a conhecemos. Então, não é somente assim a criação do universo em termos materiais, da existência dos globos que giram, né, nesse espaço sideral, ou as leis morais que conhecemos, as leis físicas que já conseguimos compreender. Deus, ele é criador de tudo isso, ou seja, da vida tal qual nós temos a capacidade de entender até hoje, não é? E
há um certo momento, né? Não se sabe quando, ou se é que há esse quando, porque Deus ele não tem um princípio, meio e fim, né? Então, para nós é difícil até mesmo imaginarmos que um certo momento ele criou a vida. Será mesmo? De repente a vida sempre existiu tal qual ele existiu, enfim. Mas aí não vamos nos adentrar a respeito disso, porque está muito acima, né, das nossas capacidades. Mas de qualquer forma, então, Deus, que é o Criador, ele criou dois princípios. O primeiro deles, o chamado princípio inteligente ou princípio espiritual, que desse princípio, então, vamos dizer assim, uma porção, né, uma parte, né, como se fosse uma derivação, né, desse princípio espiritual, é então gerado o princípio inteligente, que depois, então, ao passar do tempo, se torna espírito. E do outro lado, nós temos ali o princípio material, a qual um fluido cósmico universal, né, também assim conhecido, é derivado, então, ele se deriva, formando então a matéria tal qual nós conhecemos. Então, os princípios materiais, todos eles. Né? Então, nós vamos ter ali todos os tipos, os átomos conhecidos, dos diversos tipos, que compõem tanto o nosso plano material denso, quanto também o plano espiritual. E aqui é importante observar que o espírito, né, ele não é matéria, né? E assim como a matéria também não é espírito, ou seja, então há ali uma diferenciação entre ambos. Embora o espírito necessite da matéria para a sua evolução. Por isso que até mesmo o seu corpo perispiritual, ele é sim uma matéria. No entanto, menos densa do que o nosso corpo físico orgânico. E para aqueles que porventura poderiam pensar, mas eu não acredito em Deus, ou o que seria até mais difícil de conceber, mas que alguém pensasse, né, que é o Criador, ora, nós perguntaríamos, se não crê em Deus ou se pensa que criou algo, nos explique então como que se deu, né? Explique pormenores, como que se deu a criação do universo, dos seres, por que que uns têm uma determinada linha de pensamentos, outros têm outros. Enfim, explique quem criou a terra, ou a água, ou o céu. Né? Então a pessoa ela não tem como explicar isso. Logo, ela é uma criatura e não o Criador. E se tanto eu, você ou outros não tem como explicar quem criou, né, se não fomos nós que criamos a existência tal qual nós hoje sabemos que existe, ora, quem que criou então? Senão uma inteligência superior, que é o que nós denominamos aqui mais no lado ocidental do globo terrestre como Deus, mas que outros povos em outras localidades do planeta Terra adotam outros nomes, mas que o intuito é basicamente o mesmo, ou seja, reconhecer que há então um Criador, uma inteligência suprema que está acima da humanidade, que então justamente é aquele artífice de tudo que nós conhecemos como vida. E então, nós temos Deus, em primeiro lugar, o Espírito, a matéria, e esse fluido cósmico universal, né, que é o princípio ali material, a qual o Espírito se utiliza também das suas derivações, para que possa justamente, então, atuar no plano material, mais denso ou menos denso. E é justamente isso, então, que nós vamos estudar em primeiro lugar. Né? Daremos ali a nomenclatura de FCU, né? Fluido Cósmico Universal. E o que é, então, esse fluido cósmico ou universal? Bom,
Allan Kardec, no livro A Gênese, que é uma das 5 obras básicas e fundamentais da doutrina espírita, no capítulo 6º, item 10º, diz o seguinte: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Este fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geratriz do mundo e dos seres. Então aqui Allan Kardec ele utiliza outras nomenclaturas, né? Então ele fala sobre éter, ele fala sobre matéria cósmica primitiva. Nós aqui no estudo de hoje estamos utilizando o fluido cósmico universal. Mas veja, o intuito é o mesmo, né? Se utiliza apenas palavras diferentes, mas cujo o objetivo remete à mesma coisa, né? Ou seja, essa matéria, que é o princípio material que Deus, então, criou. E para que a gente possa compreender, então, o que seria esse éter, né? O que seria esse fluido etéreo que Allan Kardec fala, né? Ou seja, o fluido cósmico universal, nós vamos tomar por abstração o jogo de bilhar, né? Que é aquela onde que fica uma mesa, onde se colocam esferas, e o objetivo é chamado encaçapar essas esferas cilíndricas nos buracos que se encontram nas pontas, né, e ao centro dessa mesa. É um jogo, né? Pedimos perdão, inclusive, por utilizar esse exemplo, é porque não nos veio algo melhor. Bom, então, como é que funciona? Basicamente, é como se... O que é o fluido cósmico universal, então? Vamos imaginar que as esferas vermelhas representam, então, o FCU, né? E aqui se diz FCU, né? Ou seja, fluido cósmico universal, que a priori nos parece assim redundante, né? Porque ele fala tanto que é cósmico quanto universal, que são palavras ali sinônimas de certa forma, é porque justamente falta ali um melhor termo, ou um termo específico para se designar o significado desse fluido, né? Mas o que acontece é o seguinte: o processo que nós queremos aqui demonstrar é que esse princípio, então, material, né, ou seja, esse fluido cósmico universal, que é primitivo, ou seja, a matéria primitiva, é como se Deus, né, a um certo momento, ou após ter criado esse fluido, ele tivesse, com o seu taco, né, da sua vontade, ter batido com toda a força justamente no que compunha esse fluido cósmico. E de uma tal maneira, né, que o impulso da sua vontade sobre essa matéria universal fizesse, então, com que houvesse transformações nesse FCU, né, ou seja, nesse fluido cósmico universal, gerando, então, justamente a matéria tal qual a nós conhecemos. Ou seja, então, do princípio material, fluido cósmico universal, há, pela vontade de Deus, então, essa transformação que gerou a matéria. E a matéria é constituída de diversos átomos, das mais diversas nomenclaturas, né? O ser humano, até hoje, vem descobrindo justamente os elementos. Aqui nós estamos vendo na tela, justamente vamos perceber isso, né? Que as esferas eram todas vermelhas, ou seja, eram a matéria primitiva na sua pureza, né? E que após haver essa derivação, então, elas passam a ter individualizações, né? Então nós temos ali, passamos a ter não mais o fluido cósmico pleno, mas já temos ali um átomo de cálcio, um outro de carbono, ou um outro de zinco, enfim, e todos aqueles que a humanidade já conheceu, que inclusive já até mesmo através de uma ciência positiva chamada da química, gerou-se então o
que nós conhecemos por tabela periódica dos elementos. Ou seja, os elementos, os átomos, que a humanidade já conseguiu catalogá-los. Mas o que é interessante é que essa tabela ela está em constante evolução, né? Há elementos hoje que estão descritos nessa tabela que não estavam representados há algumas dezenas de anos atrás. Então, nós vamos observar isso, né? Que o ser humano continua justamente descobrindo esses elementos, né? Que variam, claro, possivelmente, acreditamos nós, né? Ao infinito. E aqui o importante observar é o seguinte, que das variações e transformações resultantes, então, dessa matéria primitiva, né, desse FCU, né, desse fluido cósmico universal, se nós tomarmos uma delas, né, então um átomo aqui de algum tipo que foi gerado, por exemplo, um em particular, se a gente conseguisse pegar um átomo de ferro, então, né, e se tivéssemos uma tecnologia com que nós pudéssemos fazer uma espécie assim de um corte nesse átomo, ou seja, se a gente conseguisse, ou até mesmo com uma lupa de aumento, ou um microscópio eletrônico ultra, né, moderno, isso não existe, né? Mas caso existisse algum tipo de ferramenta em que a gente pudesse verificar, né, o conteúdo essencial desse átomo, de matéria, nós veríamos o quê? A sua origem, que é justamente, então, o fluido cósmico universal. É claro que aqui é um exemplo por abstração, é um exemplo bem grosseiro, né? Muito possivelmente não se dá exatamente tal qual nós estamos mostrando aqui, mas a ideia no geral, é mostrar justamente, basicamente, como que se dá, não é, essa questão, então, do princípio material, representado, então, pelo FCU, e a sua derivação, que é a matéria, representada pelos átomos que nós conhecemos, que estão na natureza e que o homem tem descoberto, né, paulatinamente através do tempo. E essas variações e transformações, então, elas constituem a inumerável variedade de corpos na natureza. Então, desde um objeto inanimado até digamos, um corpo físico que é animado por um espírito. Então, ou seja, o mesmo átomo de ferro que se encontra, vamos dizer assim, numa barra de ferro de um vagão de trem, né? Aquele mesmo átomo ele pode também estar num corpo físico de um ser humano, né? Ou seja, o ser humano também necessita de uma determinada quantidade de ferro no organismo para manter a sua saúde, né? Claro que nós não queremos aqui, né, que ninguém pense que é necessário tomar ou colocar uma pitada de ferro, né, de forma alguma, né, in natura. Claro que não, isso gera tétano, né, é perigosíssimo. O que nós queremos dizer é que o ferro, no sentido de que o corpo tem necessidade e que é absorvido através dos alimentos orgânicos, né, o que é bem diferente, né? Bom, mas continuando então aqui o estudo, nós temos exatamente isso então, né? Então, o mesmo átomo, né, da matéria que constitui então algo material inanimado, ele também faz parte de um corpo biológico, não é? E aqui está o exemplo nítido, né? Ou seja, o nosso corpo ele é constituído de diversos átomos, né, que formam as moléculas, justamente então que estão na natureza, mas que também fazem parte da composição orgânica do nosso corpo físico, do nosso corpo denso. Então, funciona basicamente assim. Nós temos lá no começo, né, à direita, no canto inferior, os átomos que
ao se juntarem justamente, também, por que não, por uma lei de ação, ou melhor dizendo, uma lei de atração, né? Eles formam as moléculas, que, por consequência, né? Também formam as células e o conjunto de células que formam órgãos, que, por sua vez, o conjunto de órgãos formam, então, um corpo físico. Então, nós vamos observar que existe ali toda uma cadeia, um sequenciamento, né, em que o micro ele é tão relevante quanto o macro. Porque se não existe o micro, ou seja, os átomos de matéria, nós não temos, né, justamente um corpo físico, que seria o macro. Né? Então, nessa matéria cósmica primitiva, ou esse éter, né, essa matéria primitiva, eles estão contidos, então, os elementos vitais, que seria, então, o fluido vital a ser tratado mais adiante. Né, esse fluido vital é o que vai permitir a existência orgânica nos corpos orgânicos. Né, e esse fluido vital também é uma derivação desse princípio material, desse fluido cósmico universal, e também os corpos orgânicos, inorgânicos, ou seja, a matéria propriamente dita. Então, tudo que compõe o mundo material que não esteja animado, digamos, com vida. Né? Então, é a terra, é a água, ou é um poste, o concreto, enfim, basicamente tudo o que é, então, material propriamente dito. E até mesmo os fluidos que preenchem todo o espaço sideral. Também nós temos ali justamente a derivação do fluido cósmico universal através da matéria que está disposta em diversos outros planetas. Inclusive, e aqui vou fazendo um adendo, mas que é interessante, muitas agências espaciais da China, do Japão, dos Estados Unidos, eles têm enviado muitas sondas espaciais a outros planetas por um motivo, porque eles estão descobrindo elementos materiais, né, ou seja, tipos de átomos, né, que não existem aqui na Terra. Ou seja, são variações desse FCU, representado através da matéria, nesses átomos, que não tem aqui no planeta Terra. E que, claro, eles já sabem que, utilizando, então, desses tipos de átomos, eles podem produzir novas ligas, ligas metálicas ou novos produtos, ou seja, é uma verdadeira revolução, né, na metalurgia, enfim. Então, por aí nós vamos observar isso, né, a comprovação de que a matéria, a derivação desse fluido cósmico universal, desse éter, ele se comprova também através dessa questão, né, que nós exemplificamos aqui. Então, nós, né, espíritos imortais, nós estamos sempre imersos justamente nesse fluido cósmico universal. Estejamos nós no plano espiritual, que também é matéria, mas é uma matéria mais quintessenciada, ou seja, uma matéria como se fosse uma matéria mais leve, não é? E aqui no plano material, que é essa matéria mais compacta, mais densa, né? E que nós só conseguimos interagir com ela através também de um corpo físico denso, pesado, né? Que consiga justamente tocar essa matéria de igual densidade, não é? Então, por que nós estamos imersos, então, no fluido cósmico universal? Porque, mesmo que nós estejamos na matéria, nós sabemos, então, que o que antecede a matéria, que é a variação do FCU, é justamente ele próprio. Então, por isso que dizemos, então, que nós estamos sempre imersos em matéria, né? Ou seja, o espírito está sempre imerso na matéria. E conforme ele vai se evoluindo moralmente e intelectualmente,
ele vai, digamos assim, necessitando menos dessa matéria e por isso que consegue irradiar o seu princípio espiritual com mais intensidade, né? Com mais luminosidade, porque até mesmo já não tem tanto mais necessidade dessa matéria como anteriormente. E ali, no livro dos Espíritos, na primeira parte, no capítulo 2, na questão 33, nós temos uma expressão, né, dos espíritos superiores muito importante, em que eles dizem o seguinte: os espíritos confirmaram que a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir as propriedades, acrescentando que tudo está em tudo. Então, basicamente, eles comprovam aqui, não é, aquilo que estávamos dizendo, ou seja, tudo está em tudo. No universo, embora se nós sairmos da Terra, né, nos filmes geralmente se mostra que ali não há o ar. E aí então pensamos, então não existe nada, né? Mas existe. Existe uma matéria que é menos, digamos, pesada do que o ar, mas tem ali matéria também. E muitas vezes também quando nós observamos um átomo em que nós temos ali o núcleo ao centro, os elétrons, os prótons e os nêutrons que ficam ali girando em torno do núcleo, nós temos a impressão de que entre um e outro não há nada, mas que nós nos enganamos. Até mesmo ali entre um e outro dessas partes existe também uma matéria, né? E é por isso então que se diz que tudo está em tudo. Ou seja, não é porque não há ali a matéria, vamos dizer, dessa que é derivada do FCU, que não tem nada. Muito pelo contrário. Se nós formos cada vez mais nos aprofundando, né, se nós desenvolvermos cada vez mais instrumentos de conseguir enxergar a parte mais micro possível do átomo, nós vamos observar sempre que há ali a matéria em torno de cada uma das partes, né, que vão sendo descobertas. Bom, o fluido cósmico universal ele assume dois estados distintos, né? O primeiro, o da materialização ou ponderabilidade, e ela tem a ver mais com a questão aqui do mundo palpável, do mundo visível, ou seja, do plano material, né? Então ela está relacionada mais à questão do plano material, em que a ciência positiva está mais atrelada a ela. Por quê? Porque ela possui os instrumentos, né, que possam então comprovar justamente os fenômenos de ordem mais material, né? Então um exemplo seria a física, que através dos seus cálculos consegue ali comprovar, por exemplo, o porquê que se deu um fenômeno no plano material. E aqui vamos dar um exemplo daqui a pouco. Já o FCU também tem o estado da eterização ou imponderabilidade. E esse está mais ligado às questões do plano, plano espiritual, ou seja, do mundo invisível, né? E se correlaciona mais com os fenômenos espirituais ou psíquicos. Basicamente, então, a mediunidade, né? Então, ele está mais atrelado à mediunidade. Até mesmo porque, quando se dá o processo mediúnico, com os nossos olhos do corpo físico, nós não conseguimos ver o que está se passando ali. Então, para a ciência, vamos supor assim, a ciência química ou a ciência da matemática ou a ciência física, para ela fica difícil de explicar, porque não tem como utilizar uma ferramenta também da alçada do plano material para poder explicar aquele fenômeno, né? Então, por isso que nós temos aí essa distinção. E, então, vamos dar um exemplo aqui, né? Então, a distinção com relação então, à materialização e à ponderabilidade, nós vamos citar, então, a luz. A gente poderia, nossa, mas a luz é matéria, né? Sim, é matéria, né? Parece-nos difícil de compreender isso, né? Porque o nosso corpo físico
a gente pensa apenas no sentido do tato, né? Então, ou seja, tudo aquilo que eu consigo tocar, ele existe em matéria, mas não necessariamente. Nós vamos observar que há outras extensões da matéria que o nosso corpo físico não necessariamente vai sentir ao toque, né? Embora, claro, a incidência do raio solar na nossa pele, a gente consiga, digamos, saber que ali está acontecendo alguma coisa, né? Nós sentimos até mesmo em termos físicos. Então, mas o que nós queremos dizer é isso, né? Que a primeira distinção, então, do FCU é esse estudo mais voltado a essa matéria primitiva e a sua variação, através, então, da parte mais material, né? E a outra, que é a eterização ou imponderabilidade, que está mais focada no processo mediúnico, onde nós temos ali à esquerda, vamos supor, né, o encarnado, que o que ele faz? Ele expande o seu perispírito e permite, então, que o seu perispírito esteja próximo do perispírito do espírito desencarnado, né? Que também realiza a mesma coisa, também expande o seu perispírito. E ali há uma conjugação entre os perispíritos, em que eles conseguem estabelecer uma zona fluídica comum. E ali é por isso que se dá, então, a transmissão da informação. Ou seja, de um espírito desencarnado para um espírito encarnado. E isso, nenhuma ciência aqui da Terra conseguiria explicar ou até mesmo demonstrar ou filmar, porque ela está justamente nesse campo, né, da imponderabilidade ou da eterização. Ou seja, a matéria ela é tão sutil, que nós aqui do plano material não conseguimos justamente ferramentas para tal. Bom, e quais são então os derivativos desse fluido cósmico universal, né, dessa matéria primitiva? Bom, citamos aqui, claro, justamente já, né, a matéria, ou seja, todos os átomos que compõem ali a matéria, que têm sido descobertos aqui no planeta Terra e também em outros planetas. Então, nós basicamente já tratamos disso. Mas aqui o que nós vamos, então, mostrar é que, além desses átomos, né, existe também uma espécie assim, de conjunto desses átomos que formam tipos diferentes de fluidos, né? Então, nós temos lá, dessa derivação então do FCU, diversos tipos de fluido que variam justamente desse fluido cósmico universal, que são eles lá, o fluido vital, aquele que está presente nos corpos biológicos orgânicos, no fluido elétrico, animalizado, no fluido magnético, no fluido nervoso. Então, ou seja, nós vamos observar isso, né, que existe, então, essas derivações também nesses fluidos aí. E aqui, no Livro dos Espíritos, ali do Princípio Vital, a vida e a morte, na questão 70, os Espíritos falam o seguinte, olha, os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessão dessa atividade causa a morte. Então, ou seja, o nosso corpo físico é como se fosse uma pilha, né? Esse recipiente, né, que recebe uma carga de energia. O nosso corpo físico, quando nós temos lá o nosso planejamento encarnatório, né, que é determinado basicamente o período que nós estaremos encarnados, e isso, claro, tem um motivo de ser, né, cada um tem ali, para aquela encarnação, um determinado prazo a cumprir, e ali então nós recebemos a quantidade de energia para que a gente possa bem cumprir esse prazo. E é basicamente, então, esse fluido vital que recebemos.
que é uma variação do FCU. Né? Então, é basicamente mesmo como uma pilha. Né? A gente tem aquela carga de energia, né, pelo fluido vital. Findo o término dessa energia, ocorre, então, o processo do desencarne, que se dá por uma questão ou outra, né? Cada um acaba tendo a sua, mas que ela está em alinho justamente com o término da existência desse fluido no nosso corpo. E aqui temos uma comprovação, né, de como que se dá, então, justamente essa questão. Se nós tivermos, então, átomos então, de oxigênio, mais o hidrogênio, mais o azoto, mais o carbono, quando a gente combina, né, esses elementos materiais, ou seja, que já são derivados do fluido cósmico universal, se a gente combinar com uma outra derivação que sem o fluido vital, ou seja, se nós não incluirmos ali o fluido vital, ou seja, se eu tiver só a soma desses átomos citados agora, mas só que sem o fluido vital, o que nós vamos ter é apenas o quê? O mineral. Né? Então, ou seja, os corpos inorgânicos. Né? Nós não teríamos o quê? A presença ali de um princípio espiritual, seja num corpo animal, ou até mesmo de um espírito num corpo hominal. Né? Então, teremos ali apenas o quê? A formação de minerais. Agora, se nós, então, somarmos justamente, então, né, esses átomos com o princípio vital, né, nós teremos o quê? Justamente, então, a formação de corpos orgânicos, sejam eles no reino vegetal, sejam eles no reino animal e também no reino hominal. Então, olha só que interessante, não é? Ou seja, a derivação, então, do fluido cósmico através da matéria, né, e das suas expressões, então, permitindo a existência no plano material através da constituição de corpos orgânicos que, seja o princípio espiritual, né, atuando ali nos animais, ou já como espírito no reino nominal, se manifestando. Então, basicamente assim que se dá. Tá? É claro que, novamente, é uma visão assim, bem simplista, né? Apenas para a gente assim, ter uma noção. Né? Recomendamos todos que, claro, aprofundem os estudos na doutrina espírita, porque há muitas obras que podem nos explicar de uma forma muito mais completa, mais, enfim, adequada, esse contexto todo. E agora, então, terminamos a nossa primeira parte, né, do estudo de hoje. Vamos para a segunda, que nós trataremos, então, justamente sobre a lei de atração e repulsão. Né? Então, como é que funciona isso? Na física, nós temos lá uma explicação, mas que nós vamos procurar vê-la no sentido mais do plano moral, né? Ou seja, do espírito. Bom, nós já vimos lá, então, que nós temos a Trindade Universal, Deus o Criador, criou, então, o princípio inteligente ou espiritual, que deriva, então, o espírito, que antes, claro, passa por uma fase de princípio inteligente, né? Então, o adequado seria utilizar, em primeiro lugar, o princípio espiritual, que deriva o princípio inteligente, e depois a sua melhoria em espírito. E depois ali também o princípio material, que é o fluido cósmico universal, e a sua derivação, então, em matéria, seja com os fluidos, todos eles, e também as formações materiais conhecidas, né, como os átomos, todos eles ali da tabela periódica e muito mais. Mas vamos nos fixar, então, aqui na questão do espírito. Né? O que é o espírito? Bom, sabemos que o espírito ele é imaterial, não, ou seja, ele não pode ser material na sua essência. Embora ele tenha uma dependência intrínseca da matéria, né, ou seja, ele pela eternidade toda ele sempre estará atrelado de certa forma à matéria,
por menor que seja, mas sempre ainda, digamos, necessitando dela para se exprimir no plano material. E aí vemos o ensinamento do Cristo aqui, quando ele fala o seguinte: vós sois a luz do mundo. Ora, vimos no estudo de hoje que a luz é também matéria, não é? Ora, então como é que fica o que Jesus quis dizer? Não é? Será que ele se enganou? Não, né? Claro que não. O que ele quis dizer é que, quando ele disse que nós somos a luz do mundo, quer dizer no sentido do progresso que esse mundo necessita. Ou seja, nós somos os representantes de Deus num mundo físico, cujo objetivo é nós saneá-lo, nós melhorá-lo, que nós venhamos justamente a levar esse conceito que se dá de luz, né, que é de iluminação, que é de possibilidade, de criar possibilidades, que é de ampliação da visão, enfim, basicamente isso, né? Então, se o espírito ele não é matéria, mas ele é alguma coisa, né? Então, o que seria o espírito, então? Ora, o espírito é aquele que age inteligentemente aonde? Né? Age inteligentemente justamente, então, na matéria, que é aquilo que ele necessita para viver. E ele age inteligentemente, utilizando, então, como ferramenta o perispírito, né, quando está no plano espiritual, e aqui no plano material com o seu corpo físico, embora também esteja ali dotado do seu perispírito, né? E ali nós vamos observar em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 1, a seguinte questão: que definição se pode dar dos espíritos? Aqui Allan Kardec faz a questão. E os espíritos superiores respondem o seguinte: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material, né? Então, ou seja, seres inteligentes. Novamente, o espírito agindo inteligentemente sobre a matéria. Então, isso, digamos, comprova, né, o que temos dito. E aí fica a questão, mas como então o espírito age inteligentemente na matéria? Ora, basicamente ele age através do seu pensamento. E é aqui o principal, né, de nós termos citado toda essa questão até agora, com relação então à questão da atração e da repulsão, que nós vamos ver que ele é um fator fundamental para se determinar a atração de um espírito para outro ou a repulsão, novamente, de um espírito para outro, né? Estejam eles encarnados ou desencarnados. É justamente o pensamento de cada um é que vai executar essa sintonia ou repulsão. Então, os espíritos agem sobre a matéria, criando formas, cores e até mesmo mudando as propriedades dessa matéria. Então, é como se nós fôssemos uma espécie de, entre aspas, tá? Mini deuses, né? Ou seja, assim como Deus ele agiu sobre o princípio material, gerando as transformações que se deu ali através das derivações pela matéria, nós aqui, que somos espíritos imortais, realizamos um processo semelhante. Nós também imputamos sobre a matéria transformações, derivações dessas matérias, mas que aqui elas estão mais relacionadas com relação às propriedades dessa matéria. Então, por exemplo, nós temos lá o fluido etéreo, né, que Allan Kardec disse, ou o fluido cósmico universal, né? E, em essência, esse FCU ele tem uma propriedade neutra, ou seja, ela não digamos assim, ela não tem uma qualidade ou outra inerente a nós seres humanos ou a nós espíritos imortais, né, das nossas qualidades aqui, que são sempre passíveis de perfectibilidade. Agora,
quando nós, então, realizamos, como exemplo, né, uma prece, né, toda a matéria que, conforme essa nossa prece é irradiada de nós, né, conforme ela vai atravessando o ambiente, ela vai modificando as propriedades da matéria desse ambiente. Então ela vai fazendo o quê? Ela vai fazendo com que esse fluido ganhe uma propriedade, que nesse caso, claro, como sendo uma prece, não existe prece negativa, né? Porque senão ela não seria prece, ela seria outra coisa, né? Ela seria um mau pensamento, por exemplo, mas não prece. Então, como a prece é sempre ligada às leis de Deus, ora, essa matéria toda vai sendo transformada e a sua propriedade passa a ser, então, a da bondade. Né? Por isso que muitas vezes nós nos dirigimos até um centro espírita, ou uma igreja, ou a um templo, ou enfim, qualquer instituição em que ali se realiza a prece, se realiza o trabalho no exercício da caridade, do amor, né? Nós nos sentimos bem. Por quê? Naquele ambiente, a matéria daquele ambiente está impregnada dos chamados bons fluidos, né? Justamente por esse processo aqui que acabamos de demonstrar. Agora, é claro que o oposto também acabou ocorrendo. Ou seja, se nós, encarnados ou desencarnados, né, estivermos ali, por exemplo, com rancor, ora, o nosso pensamento, né, vai também fazer uma transformação naquela matéria conforme nós irradiarmos aquele pensamento, né, passando então essa matéria a ter uma propriedade em desalinho às leis de Deus, né? Então, como no exemplo aqui, a propriedade da tristeza, né? Então, isso se dá quando nós vamos em locais assim, em que há ali pessoas ou desencarnados que cultivam maus pensamentos e muitas vezes a gente acaba se sentindo mal e nem sabe o porquê, né? Porque não há uma razão física para tal. Às vezes o ambiente enfim, é um local iluminado, limpo, mas a gente não se sente bem. Agora, por que isso? Materialmente dizendo, está perfeito, né? Mas ao mesmo tempo nós não nos sentimos bem. Por quê? Né? Possivelmente, né? Não são 100% dos casos, até mesmo porque nós temos que ver que às vezes nós é que estamos justamente, independente do local, digamos, uma espécie de universo escuro de nós mesmos, né? Então, independente, a gente poderia estar no plano espiritual maior, superior, ali a gente ainda ia se sentir mal, né? Mas isso pode acontecer, né, em outras ocasiões, em que, embora o ambiente esteja praticamente em ordem, a gente sinta aquele ambiente não muito bom, né, com energias ou com fluidos não bons. Por quê? Porque ali provavelmente deixaram algum rastro, né, de pensamento equivocado ali entre as leis de Deus e a gente acabou sentindo isso. Não são todos que sentem, né, com a mesma intensidade, mas que esse processo pode se dar. Então, os espíritos eles agem sobre si mesmos, né, e sobre os outros, sobre o mundo fluídico, o plano material, e sobre o mundo material. Então, nós vamos observar justamente isso, né? Então, o pensamento ali que vai agindo tanto no plano espiritual quanto o plano material e que vai deixando então as suas impressões. E quem é que capta esses fluidos? Né? Se não o nosso perispírito. O nosso perispírito é como se fosse uma esponja, né? Acho que eu acredito que seja uma planta ou uma folha de uma planta, eu não saberia dizer bem. Mas é um objeto, né, da natureza que nós utilizamos para o banho, né? Para utilizar ali, para esfregar, né, o corpo, enfim, fazer a higiene do corpo físico. E a esponja ela tem essa propriedade de absorver a água. Ela consegue reter a água, ou, enfim, os produtos ali, como o sabão, o sabonete, para que a gente possa, então, tomar o banho. E o nosso perispírito, por analogia, né, ele é algo semelhante. Né? Então, o nosso perispírito, além de dar a forma, o contorno do nosso corpo,
projetado, né, pelo espírito naquele momento, ele também tem essa propriedade de absorção dos fluidos do ambiente. E é justamente dessa forma que se dá quando nós adentramos num ambiente, ou nos sentimos bem, ou nos sentimos mal, né? Dependendo ali da sensibilidade que o espírito tem ali, que consiga justamente fazer essa captação, né, dos fluidos. Então, novamente, né, sobre o aspecto moral, os fluidos trazem o cunho dos sentidos exteriorizados pelos espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, que passaram ali e que emanaram através do seu pensamento, ou seja, digamos, que transformaram aqueles fluidos de acordo com a lei de Deus ou não, né? Então, se estava em desalinho às leis de Deus, aquilo vai ter impregnação do ódio, da inveja, do orgulho, egoísmo, violência e hipocrisia. Agora, se está em alinho às leis de Deus, vai ter o da caridade, da benevolência, do amor, da caridade, né? Isso vai variar, então, de espírito para espírito. Com respeito ao lado físico, né, nós vamos ver basicamente a mesma coisa, né? Que os fluidos eles têm também as suas qualidades. Ou seja, eles podem ser tanto calmantes quanto, digamos assim, estressantes. Não é? Ou eles podem ser tóxicos ou não. Né? Então, vai variar ali de acordo com a sua composição. Funciona assim por analogia também. Né? Então, ou seja, o que está na natureza nós também podemos pegar ali como exemplo do que os espíritos também o fazem através dos seus pensamentos emanados, né, de dentro de si. Então, aqui temos então a lei de atração e repulsão. Né? Então, nós estudamos até agora essa questão dos fluidos e dos pensamentos. Né? Ou seja, os pensamentos é que determinam o que vai ser, o que os vai atrair, né, em outros espíritos, ou os que vai criar repulsão. Tudo isso através, justamente, dessa emanação de pensamentos nos fluidos, que vai fazer com que o outro capte, né, aquilo, através do seu perispírito, e assimile aquilo como sendo positivo ou negativo. Né? Se negativo, caso não se atrai com aquilo, então vai haver uma repulsão. Né? Agora, se for positivo e se atraia por aquilo, então vai haver uma atração. Basicamente isso. Né? Então, qual que é o objetivo de nós estarmos aqui? Então, vamos fazer essa questão, então, para justamente exemplificarmos como que se dá esse processo de atração e repulsão, então, em termos morais, né? Ou seja, entre os espíritos. Bom, se nós fizermos essa questão, eu acredito que todos nós conseguimos respondê-la, não é mesmo? Por quê? Ora, é óbvio, nós estamos aqui para procurar, então, estudar o Evangelho, estudar o Espiritismo, porque nós já ansiamos por uma melhoria interior nossa. Nós já, enfim, é natural de nós, não é mesmo? Porque se assim não fosse, nós não estaríamos aqui. Né? Até mesmo os bons espíritos, eles não nos teriam intuído para que nós estivéssemos aqui. Porque eles nos conhecem melhor do que nós muitas vezes. Então eles sabem justamente o que nós já estamos preparados, o que nós já também ansiamos no âmago da nossa alma. Né? Então, ou seja, se nós estamos aqui é porque nós queremos não só conhecer o Evangelho, mas como até mesmo nos transformar por ele e nos tornar espíritos melhores. E o Evangelho, que nada mais é justamente do que o quê? O amor, através da doação, da caridade, né? Através do perdão. Então, é isso que nós já ansiamos por realizar de dentro de nós para fora. E que nós, por enquanto, ainda não temos essa capacidade, mas que já demos um salto. Pelo menos já queremos fazer isso. Né? Isso é bom. Né? Ou seja, já é uma melhoria. Né? O próximo passo, sim, já é a efetivação
da execução disso em nossas vidas, tornar isso um hábito. Mas é tranquilo, na natureza nada dá saltos, né? Tudo é uma espécie de uma escada, né? Nós temos que dar um passo de cada vez ali na senda evolutiva. E já demos, acredito, um passo grande, porque se antes nem apenas assim pensávamos nessa possibilidade, hoje não, hoje já nos incomoda o fato de nós não estarmos em alinho ao Evangelho. E somente isso, então, já nos coloca já num degrau a mais, né? E aí fica aquela questão, né? Se nós, então, que estamos aqui, é porque nós já ansiamos por conhecer a lei de amor e caridade, aí fica uma outra pergunta para a gente entender, então, o que é a lei de atração e repulsão em termos morais entre os espíritos. Por que os nossos irmãos, né, irmãs lá, da espiritualidade ainda mais inferior que a nossa, não estão aqui conosco agora? Por que eles não estão aqui conosco? Bom, a pergunta e a resposta é simples, né? Porque eles não se afinizam com o Evangelho, né? Ou seja, eles não têm interesse em conhecer as leis de amor e caridade. Quais são o intuito das suas reuniões? Né? Se não, estimular a hipocrisia, estimular o ódio, a violência, pensamentos de ódio, pensamentos de violência, né? Atitudes de hipocrisia. Ora, é isso que eles ainda estão atrelados, é isso que eles ainda se identificam. Então, por que eles não estão aqui na nossa reunião espírita de estudo? Porque justamente eles não se afinizam, né? Ou seja, novamente, o pensamento, né, é que faz então, que estabelece essa sintonia ou não entre os espíritos, ou seja, entre a repulsão ou a atração entre os espíritos. É simples assim. Ou seja, a sintonia de pensamentos, por que não dizer dos fluidos? Porque os pensamentos são fluidos também. Ou seja, o pensamento ele é matéria também, né? Ou seja, aquilo que nós estamos dizendo, né? O espírito, que é imaterial, ele dá uma espécie de empurrão na matéria, né? Que seria então justamente o pensamento que vai se projetando no ambiente, fazendo a transformação dessa matéria nas suas qualidades, e que são os fluidos, né? E que ali vai justamente, quando o outro espírito recebe aquela onda de pensamentos, ele vai se identificar ou não. Ou seja, ele vai ter atração, se caso ele for convergente àquele pensamento, ou ele vai ter repulsão, caso ele seja divergente com relação àquele pensamento. Então, o que foi dado no exemplo agora há pouco. Entre os que já buscam o Evangelho e aqueles que não. Aqueles que ainda se comprazem, né? Se comprazem, melhor dizendo, em pensamentos que não estão no Evangelho do Cristo, que é amor e caridade. E aí temos a pergunta também do Livro dos Espíritos, a questão 389, em que Allan Kardec questiona o seguinte: e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Ou seja, Kardec aqui pergunta o seguinte: olha, pessoas que nunca se viram, mas que de repente ali, ao menor sinal de contato, demonstram uma repulsão. De onde vem isso, né? E aí que os espíritos então respondem: são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem, sem se falarem. Ou seja, aquilo que nós estávamos falando até agora, né? O simples pensamento já faz com que os espíritos ou eles se afinizem ou não. Ou seja, que eles tenham a atração ou a repulsão. E é exatamente aquilo que aconteceu, né? Na figura aqui que nós estamos mostrando, né? São dois espíritos antagônicos, né? Antipáticos, que muitas vezes se dá também, né? Claro,
em processos reencarnatórios, né, de muitas encarnações passadas, e que até hoje não se comungaram em termos de pensamento em alinho às leis de Deus e, claro, se reconhecem ali, novamente através do pensamento, e que se demonstram aquela antipatia, mesmo nem precisando falar um com o outro, né? Só de ver assim aquele espírito já demonstra sua repulsa pelo outro. Mas que não é um processo eterno. Afinal de contas, se todos nós temos a evolução por única certeza na existência, um dia, mais cedo ou mais tarde, esses espíritos hão de se transformar moralmente e ali passarão justamente, essa antipatia vai sumindo aos poucos, né? E vai virando uma apatia entre ambos. Bom, então, para concluirmos o estudo de hoje, nós queremos dizer o seguinte, né? Que o estudo do fluido cósmico universal e os seus derivativos, que é a matéria, e a lei de atração e repulsão, ela tem a sua importância, uma em particular. E qual é esta, né? Basicamente, o que está aqui, olha, na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec ele pergunta o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí, então, né, que os espíritos superiores respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aqui trazemos aquelas figuras que eram muito comuns nas obras de um grande escritor espírita, Richard Simonetti, né, em que aqui mostra justamente dois espíritos desencarnados na figura da esquerda, que são espíritos ali alcoólicos, né, dependentes do álcool, e que do plano espiritual, o que eles fazem? Eles fazem justamente esse trabalho, né, de atração ali de um encarnado, de um espírito encarnado, que também é alcoólatra, e para justamente trazer ali ao ambiente e o consumo daquele álcool que eles também querem para si mesmos, né? Ou seja, isso só se deu porque houve uma atração de pensamento. Ou seja, tanto do encarnado, do espírito encarnado alcoólatra, quanto dos espíritos desencarnados também alcoólatras, houve uma simbiose, né? Houve uma sintonia, né, que foi estabelecida ali e que permitiu com que esse quadro se desse. Então, basicamente, a nossa conclusão gira nisso, né? Demonstrar justamente que é um fato real essa questão então da atração e da repulsão através do pensamento, não é? E isso ocorre também com as questões relacionadas a obsessões. É a mesma coisa. Ou seja, um espírito obsessor, ele tem o ódio. Ora, o obsedado, ele também tem ódio. Por quê? Porque o fluido que existe entre ambos, né, qual seria? Senão o do próprio ódio. É o que vincula ambos. Então, para que alguém possa se desatar, por exemplo, de uma obsessão, é necessário a reforma íntima para justamente se mudar o fluido, as qualidades desse fluido. Ou seja, esse pensamento emanado, né, que cesse de ser o ódio e que passe o de ser caridade, para justamente desvincular, né, do obsessor. Então, nós temos aqui também a lei de atração e repulsão sendo demonstrada, como é muito semelhante ao caso anterior aqui com relação ao consumo do álcool, né? Ou pode ser o do cigarro, ou pode ser de outros vícios também, né? Como a ingestão de alimentos em excesso, enfim, há muitos outros, né? Então, os fluidos é como se fosse assim, eles se confundem, né? Como se eles vão se amarrando uns nos outros.
Alguém poderia dizer, mas não existe a lei de que diz que um corpo não pode ocupar o mesmo lugar do que o outro, né, no espaço? Sim, isso acreditamos que seja correto. E aqui nós não estamos falando que um fluido ocupa o outro ao mesmo tempo, né? Eles, na verdade, em realidade, eles se entrelaçam, né? Ou seja, o menos quintessenciado está próximo do mais materializado, e aí vão se amarrando, né? Vão se fazendo parte ali, em união um com os outros. Né? Por isso que se dá esse processo que nós mostramos aqui na figura da esquerda, em que um espírito desencarnado consegue ter pleno acesso a um encarnado pela obsessão. Por quê? Porque aquele encarnado ele está afinizado com os pensamentos daquele desencarnado, e que do lado direito, aqui na figura da direita, embora os espíritos inferiores, porventura, tentem realizar algum processo de influência no pensamento desse espírito encarnado, né, dessa jovem encarnada, eles não vão conseguir, porque justamente ela está vibrando, né, uma outra qualidade de pensamento. Ou seja, ela está atraindo boas companhias, bons espíritos. Então, por isso que os maus espíritos não conseguem ter acesso. Muitas vezes eles não conseguem nem ver, né? Justamente, até mesmo encarnados. Eles não conseguem nem ter acesso, devido ao grau da diferença da vibração que existe entre ambos. Então, é essa a forma, né, de atuação que ocorre dessa lei, né, de atração e repulsão. Né? Basicamente, se dá dessa forma. Que se estabelece aí, então, por basicamente aquilo que nós já falamos, né? Pelo pensamento, mas ele também pode se dar quando do pensamento, ou seja, da origem, ele vai se manifestando através da palavra, do ato ou da omissão. E do pensamento, que é o principal, que nós já demonstramos, que é aquele que vai estabelecer a atração ou a repulsão, nós temos aqui novamente sempre o Cristo, que nos ensina o seguinte: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, Jesus ele vai até o pensamento, né, como forma de nos equivocarmos perante as leis de Deus. Então, muitas vezes, não é porque nós agimos fisicamente só que aquilo pode estar errado. Não. Até mesmo porque nós só agimos daquela forma porque antes pensamos até mesmo sobre aquilo. Né? Ninguém age de repente. Sempre houve um pensamento antes que anuiu aquele ato físico, né, equivocado. Então, está aí a importância muito grande, né, de nós justamente cumprirmos o que Cristo disse quando ele nos ensinou com relação a orai e vigiai. Né? Ou seja, justamente para nós vigiarmos os nossos pensamentos e orarmos para termos força para não deixarmos que ele caia justamente, porque é dele então que posteriormente os atos equivocados, seja físicos ou através da fala, vão se consumar no mundo. Então aqui nós temos justamente, ele empregou, né, esse termo para designar todo o mal que é oriundo do nosso pensamento. Né? E que tudo isso nós pensamos primeiro e executamos no mundo depois. Né? Então ele condena até mesmo o pensamento, que é esse sinal aí de impureza. Né? E que ninguém sabe, né? Muitas vezes assim a gente diz, não, mas ninguém sabe, né? Eu vou fazer aqui, mas ao mesmo tempo faço diferente, né? Ora, a gente tem que perguntar o seguinte: será mesmo que ninguém sabe o que a gente está pensando? Né? Ora, os espíritos desencarnados sabem, eles têm essa capacidade, né? Deus, em primeiríssimo lugar, sabe.
como o Cristo nos ensinou, e ele disse lá, olha, não se vendem dois passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ou seja, ele quis dar um exemplo de que Deus, ele sabe até mesmo a quantidade de cabelos que estão sobre nossa cabeça. Ele sabe profundamente, sabe tudo de nós, né? Senão ele não seria Deus. Então, ou seja, os espíritos desencarnados sabem. Deus também sabe. Então nós temos responsabilidade sobre os nossos pensamentos, que nós devemos tomar um cuidado muito intenso para com eles. E porque é eles, né, que vão determinar justamente então essa atração ou essa repulsão. Né? Muitas vezes a gente pergunta assim, mas poxa, né, eu noto que as pessoas têm repulsão por mim e tudo. Ora, por que será? Né? Quais são os pensamentos que eu tenho tido? Se eu refletir, de repente, eu tenho pensamentos realmente, né, de ódio, de rancor. Ora, então, pronto, então está explicado, não é? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, nós que estamos aqui nesse exato momento, né, assistindo esse estudo, seja no centro espírita, seja na internet, das diversas formas de mídia conhecidas, e até mesmo no futuro, né? Que tal, então, analisarmos os nossos pensamentos? Refletirmos, pegarmos um pouquinho, um trecho pequeno do nosso dia e fazermos essa reflexão. O que eu tenho pensado? Está em alinho às leis de Deus? Está em alinho ao Evangelho do Cristo? Ou não? Se não estiver, não precisa se culpar por isso. O objetivo não é se culpar, mas sim a intenção é que nós venhamos a propor para nós mesmos um processo de melhoria interior. Então, poxa, olha, realmente estou pensando mal aqui de fulano, né? Falei mal de ciclano, poxa, agi de uma forma incorreta com Beltrano. Bom, tudo bem, olha, então eu vou tentar me melhorar, um pouquinho mais que seja. Né? Então amanhã, ou daqui a pouco, ou agora, eu vou tentar me melhorar. Né? É isso que é importante, é essa tentativa, essa busca por se melhorar. Porque se porventura esses nossos pensamentos estiverem ali em desalinho, né, seja com animosidade, com rancor, com ódio, bom, então nós não estaremos sendo felizes de verdade. Né? Nós poderíamos comprar carros, casas, termos o melhor emprego do mundo, mas ao mesmo tempo toda essa suposta felicidade é passageira, porque como nós não estamos bem conosco mesmo, nós estaremos tristes, abatidos. Né? Então, vamos conhecer as leis de Deus, né? e colocá-las em prática, para nós em primeiro lugar, para que a gente possa, então, estabelecer ali uma atração dos bons espíritos, uma atração das pessoas para o bem comum, né? Que esse é o objetivo. E, claro, e desses pensamentos que eles se tornem materializados através de ações no amor e na caridade. Porque é através da ação que efetivamente nós comprovamos para nós mesmos que nós somos capazes, né? Que nós estabelecemos essa atração. Então, é realizar o que Cristo disse, né? Tive fome e me destes de comer. Então, compartilhar o alimento físico. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. Estive doente e viestes me visitar. Ou seja, nem sempre somente algo material, mas também algo de nós mesmos que é independente do que temos em termos materiais. Né? O nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção, né? E até mesmo as nossas orações. Muitas vezes nós não temos muito, mas nós temos uma oração por aqueles que estavam na prisão, por aqueles que se encontram até mesmo em equívoco. Né? Jesus ele abarca até mesmo a esses mais necessitados. Então, visitar os órfãos. Né? Imaginemos se nós fôssemos os órfãos. Imaginemos o quanto nós nos sentiríamos felizes. Então, se nós nos sentiríamos bem, por que então não proporcionar isso àqueles que necessitam? Né?
tudo isso cria essa atração dos bons espíritos. Ajudar as viúvas nas suas tribulações, enfim, ser mais indulgente, ser mais misericordioso, a perdoar mais, né? Ou seja, expressões do amor e da caridade, e que não precisa ser rico para que isso se dê. Ou seja, eu não preciso morar numa mansão, né, e ter milhões em contas bancárias para que eu possa cumprir a lei de Deus. Não, aonde eu estiver, mesmo numa casa humilde, né, com um emprego simples, mas se eu efetivamente me transformar moralmente e perdoar, ser indulgente, é o que importa. Né? O restante é consequência. Né? Não é assim fundamental. E é isso então, né? Essa execução do nosso pensamento já melhorado, né? Ou seja, em alinho às leis de Deus com o Evangelho do Cristo, é que vai criar a sintonia com os espíritos benfeitores. E essa sintonia funciona bem como no rádio aqui que se encontra, né? O exemplo do rádio. Então, sintonia é isso. Né? Então, é um transmissor que vai emanar uma onda que o aparelho lá do outro lado vai captar, né? No caso aí do rádio. E no nosso caso do pensamento, quando nós estamos ali executando a caridade através de uma oração para aqueles que necessitam, nós estabelecemos justamente essa atração com os espíritos benfeitores. Então é isso, é basicamente isso que vai nos permitir até mesmo nas atividades mediúnicas ou não, né, mas que sejam de amor ao próximo e a Deus acima de tudo, é que vão fazer com que nós, que somos os trabalhadores da última hora, possamos ali então alcançar aquilo que nós mais almejamos, né? Que é a nossa verdadeira felicidade, né? Que é aquilo que nós mais queremos, mais ansiamos no fundo dos nossos corações. Tá bom? Então, com isso, então, nós encerramos o nosso estudo de hoje, né? Queremos agradecer muito a presença de todos, também desejar muita paz para todos. Alguns recadinhos aqui antes de nós irmos para a nossa prece de encerramento dos trabalhos de hoje. Utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo sempre, né, que nos dá apoio, força para o trabalho. Também as imagens que foram ali dispostas nessa apresentação, elas foram colhidas da internet e consideradas de uso gratuito. Então, caso alguma não o seja, por favor, nos avise no e-mail. Também, caso alguém encontre algum erro doutrinário ou gramatical, que por favor também nos avise no e-mail que está na tela. E por fim aqui, recomendamos alguns palestrantes e oradores espíritas que tomamos conhecimento aqui na internet, que assistimos, né, às suas palestras e que acreditamos que tragam um conteúdo consolador e instrutivo à luz da doutrina espírita. Claro, são todos seres humanos, são falíveis também, não são perfeitos, mas que, no geral, até o presente momento, revelam ali um conteúdo realmente relevante. Né? Pedimos perdão para caso algum palestrante ou orador não esteja aqui relacionado, porque muito provavelmente nós não o conhecemos ainda. Não é? E vamos então à nossa oração final. Nós gostaríamos de convidar a todos a estarmos reunidos em pensamento, em sentimento, para que nós possamos fazer uma vibração por todos de nossos irmãos e irmãs que se encontram, estejam onde estiverem, em que país for, em que localidade, enfim, em que condição econômica for, né? Nós gostaríamos de vibrar por cada um deles, por cada um delas. Fundamentalmente, né, aos nossos irmãos e irmãs que se encontrem em alguma dificuldade, seja ela qual for, a ausência de um pensamento elevado que os possa auxiliar, né, a tomar melhores decisões, seja até mesmo de um bem material que tenham necessidade, a da paciência caso estejam atravessando por algum momento crítico nas suas existências. Enfim,
o que necessitarem, né? Nós rogamos a Deus, então, que possa prestar esse auxílio, né? Claro, Deus faz isso independente da nossa vibração, mas que, ao mesmo tempo, nós queremos, sim, emanar essa nossa vontade ao nosso Pai e queremos agradecer antecipadamente, né, a Deus, porque se nós pudéssemos ver Deus, nós veríamos certamente todo o amor. E logo todo o amor, ele certamente algo poderá ser feito com essa nossa vibração, né? Então nós queremos agradecer antecipadamente por isso. Queremos agradecer a espiritualidade amiga que se fez aqui presente, que nos intuiu, que nos protegeu, que nos auxiliou, né? Agradecer a todos os internautas, né, que estiveram aqui conosco, que recebam também o nosso apreço, o nosso carinho, a nossa lembrança. E rogando por último, então, a Deus que nos permite estar aqui numa próxima oportunidade para mais uma realização de um estudo ou de uma palestra. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.